Você com certeza já ouviu falar que o trabalho é uma maldição e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que a Bíblia realmente diz? Você quer saber mais sobre esse assunto? Fica no final desse vídeo. Fala galera, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal Geração de Samuel para falar um pouco mais sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, de acordo com Max Weber. Eu não vou falar hoje muito sobre o livro, eu vou falar sobre o que o livro diz, um pouco mais aqui sobre essa situação do lucro visando o dinheiro. É pecado, não é pecado, mas com uma perspectiva bíblica. Mas se você quiser, eu tenho uma análise já no canal. Atualmente já devo ter uma análise aqui no canal que eu gravei primeiro falando sobre Max Weber e o espírito do capitalismo. Então dá uma olhada lá que está muito interessante. Vamos lá, gente, alguns pontos aqui que é importante nós tecermos. Primeiro, o tal trabalho, né? Que muitos dizem que o trabalho se tornou o trabalho é uma maldição. E é importante você diferenciar o ser do tornar-se. Isso aqui é algo que no livro não chega a bater, mas é que ele vai defendendo vários pontos de vista e eu sempre tive isso aí incutido quando estudando, lendo algumas biografias, né, alguns dos livros aqui. E a gente vai ver que, quando a gente está lendo a Bíblia, o trabalho ele era uma bênção. Deus colocou Adão para lavrar, cuidar do jardim. Está lá em Gênesis, você vai ler que Adão já trabalhava. O trabalho não foi uma criação, uma maldição. Já existiu o trabalho. Só que o trabalho antes da queda era um trabalho que dignificava o homem. O trabalho antes da queda era um trabalho que estava associado ao propósito de Adão. Isso aqui que eu estou falando não é história da carochinha não, tá? Você pode ir lá e ler em Gênesis que você vai ver isso do que eu estou falando. O trabalho em Gênesis, antes da queda, era um trabalho vocacional. Após a queda, Deus amaldiçoou o trabalho, assim como já a mulher já tinha dor de parto, Deus multiplicou a dor de parto, o trabalho é amaldiçoado também. E o que acontece? É acrescentado o elemento da fadiga. Então, Cristo, é claro, ele veio para romper. Cristo, ele é o segundo Adão. Então, ele vem restaurar tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu. Baseado nisso, o protestantismo entende que o trabalho, ele não é uma maldição. Ele se tornou uma maldição com a queda. O trabalho é uma bênção e dignifica o homem. E, inclusive, nesse livro aqui, ele não vai falar sobre toda essa parte teológica que eu estou falando, mas ele vai bater muito nisso, no trabalho como uma vocação, que, de acordo para Lutero, era uma vocação, era cumprir sua vocação, era cumprir o seu chamado. Então, o seu chamado, como a gente pensa em chamado, principalmente no meio pentecostal, a gente pensa muito em chamado de pregar, chamado de evangelizar, chamado pastoral. Mas o chamado ele vai muito mais além disso. O chamado ele pode ser um trabalho que é a sua vocação para o resto da vida. Existem pessoas que vão exercer o chamado delas sendo juiz. Existem pessoas que vão exercer o chamado dela sendo deputados, existem pessoas que vão exercer o chamado dela sendo médico, talvez trabalhando no Médico Sem Fronteira, ou trabalhando no hospital, ajudando as pessoas, ou como um professor alfabetizando. Quer ver um exemplo? Daniel. Daniel não abriu uma igreja, mas Daniel exerceu sua vocação, foi bênção de Deus na Babilônia, sendo governador, sendo um dos maiorais ali, um dos responsáveis, né, pelos astrólogos. O rei colocou ele ali com uma posição elevada e ele, com a sua posição política, ele exerceu a sua vocação, ele exerceu o seu chamado. Quer ver outro exemplo? José do Egito. José do Egito não abriu uma igreja, José do Egito não abriu uma cruzada evangelística no Egito, mas foi canal de Deus e exerceu sua vocação sendo governador no Egito. Eu poderia citar inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que não pregaram, de pessoas que não abriram igreja, mas exercendo seu trabalho como vocação, foram alinhados com o propósito de Deus, foram bênção para outras pessoas.
E é isso que esse livro aqui vai resgatar. Eu já falei, eu tenho análise do livro aqui no vídeo. Nós temos vídeo de analisando o livro aqui no canal. Então, Lutero ele vai resgatar esse entendimento que no catolicismo tinha sido perdido. No catolicismo, entendia chamado, viveu o chamado, uma vida ascética extramundana, que ele usa aqui. O que é isso? Eu vou explicar para você. É uma vida ascética, tem a ver com trabalho, tem a ver com disciplina. Extramundana é longe do mundo. É o pessoal que ficava lá, o monasticismo, os monges que ficavam lá isolados, no deserto, escondido. Com Lutero, não, ele fala: olha, você pode desenvolver esse chamado impactando a sociedade, sendo um bom trabalhador, sendo um bom artesão. Calvino, ele vai mais além, e os calvinistas também. O calvinismo, ele vai mais além nessa questão de vocação. Ele fala que a vocação não é simplesmente um chamado ou uma escolha. Ele fala que a vocação ou a sua profissão é a oportunidade, anota aí, é a oportunidade de glorificar o nome de Deus, ou de fazer visível a glória de Deus, ou de aumentar a glória de Deus, elevar a glória de Deus. Então, o nosso trabalho, ou a nossa vocação, ou a nossa profissão pode glorificar o nome de Deus. Quer ver um exemplo? Assim como pode glorificar, pode trazer vergonha, escândalo. Um policial que é cristão e é corrupto. Um deputado que se diz cristão e é envolvido em lavagem de dinheiro. Pode denegrir, pode escandalizar o nome de Deus ou o nome da igreja. Da mesma forma, um policial que salva uma vida, tira uma pessoa, salva uma pessoa que estava prestes a se suicidar, ou que prende alguém que estava, é visto prendendo alguém que estava querendo subornar, ou um deputado que faz algo para beneficiar a sociedade, ou um médico que ajuda as pessoas, ou um porteiro, uma simples profissão que acha uma mala de dinheiro e por ele ser cristão, por ele ser um homem de princípios, ele devolve esse dinheiro e vira até notícia, algo que era para ser normal. E aí, quando vão descobrir, ele é cristão. E o nome de Deus foi glorificado naquele porteiro, que talvez não exerceu uma grande obra de construir um prédio, de salvar vidas como um bombeiro salva, mas devolveu um dinheiro para uma pessoa. Então, a ética protestante, ela se manifesta nisso, em nós sermos extensão da glória de Deus no nosso trabalho, ou buscarmos exaltar o nome de Deus, glorificarmos o nome de Deus no nosso trabalho, com nossa vocação. Aí temos Calvino, temos os metodistas, nós temos os quarks, que no livro vai bater aqui. Cada uma aqui, essa ética protestante, o espírito do capitalismo, ele vai se desenvolvendo. E eles vão vendo que não é errado a pessoa querer lucrar, ter uma boa condição financeira. O próprio Lutero, no início, o protestantismo, e Max Weber vai falar isso, o pessoal protestante se diferencia dos católicos que eles gostam de comer bem. Hoje a gente até brinca, né? Isso aí é crente, gosta de comer. Então isso é algo que remonta à reforma protestante. Então não é errado tu querer comer bem, não é errado tu querer dar uma boa educação para os seus filhos, não é errado você querer investir para ter retorno financeiro. O que é errado? O amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, como eu já falei aqui no início, e muita gente pergunta, é sim errado. É o mamonismo, como ele vai bater aqui, né, no livro. É idolatria ao dinheiro, é o amor ao dinheiro, é colocar o dinheiro acima ou igual a Deus. É esse que é o errado. E quando eu faço qualquer coisa, não só o trabalho teoricamente mundano, mas até na igreja, cantar para ganhar dinheiro, pregar para ganhar, como amor ao dinheiro. É, fazer um culto com amor ao dinheiro, só visando quanto a gente vai entrar. Quando entra na parte religiosa também é o erro. E a gente acaba só falando da parte, né, vocacional, trabalhista, e esquece de falar dessa parte que o amor ao dinheiro pode estar dentro da igreja também. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Até porque para o judeu
Isso é importante, ele vai só tocar uma partezinha da a ética capitalista do judaísmo. Para o judeu não existe diferença entre espiritual e material. Para o judeu é tudo uma coisa só. Nós, protestantes, principalmente o pessoal pentecostal, gosta de diferenciar uma coisa da outra. Quando que não? Você tem que ser espiritual lá no seu trabalho também e vice-versa. Tem que ter a lógica material, porque a igreja precisa pagar o dízimo, precisa pagar o dízimo não, precisa pagar as contas, precisa pagar impostos, apesar alguns lugares a igreja ser isenta de impostos, a igreja tem impostos também a pagar. Pagar talvez os funcionários. Então a igreja tem sua parte material, como também na sua parte material, ou nossa parte financeira, você tem que ter a parte espiritual de lembrar de Deus, ser grato a Deus, ajudar as pessoas. Então, não existe na ponta da linha, no final das contas, não existe essa dissociação entre material e espiritual. Você tem que levar os seus princípios aonde você for. E você tem que ser cristão aonde você for. Eu sei que eu acelerei aqui, eu aumentei, né? Liguei o áudio 2.0, mas eu espero que você entenda. Se quiser entender mais, pega esse livro aqui, dá uma lida. Mudou minha mente, abriu minha visão. E se quiser que eu bote a parte 2 aqui, discriminando cada capítulo, falando o que cada pensador pensa, hoje eu falei de uma forma resumida, mas eu posso falar aqui de uma forma mais detalhada, mais calma. Então comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo detalhado falando sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.